Hoje a gente vai bater um papo. Eu vou apresentar para vocês uma placa de TV e vou dizer quais são os principais defeitos comuns, né, que aparece, os principais problemas que a gente enfrenta aí resolvendo essa questão, né, da TV. Então eu vou mostrar aí para vocês. Hoje vai ser mais um papo assim para quem está começando no ramo, né? Quem está querendo saber como é que é a eletrônica, como que funciona, como que entender esse circuito aí de placas de TV, né? E aí TV, monitor, tudo utiliza o mesmo princípio, né? A gente tem a placa principal, que é a placa responsável é, por praticamente tudo, né? O sinal que volta para a placa da fonte, já que é uma fonte chaveada, né? Vou dar detalhes dessa placa, né? Da fonte hoje no início para vocês. Outros vídeos eu vou falar da placa T-Con, da placa V-Con, da placa principal, mas de antemão hoje análise do defeito logo de cara. Assim que chega uma TV para você, como você identificar logo o defeito, como saber se é a fonte ou não, tá bom, gente? Então aí para quem está começando, quem está iniciando aí em concertos de monitor, em concertos de TV, tá bom? É só ficar ligado aí no canal que sempre vai ter dica aí para vocês, tá bom? Atualmente eu faço o reparo em placas de notebook, de computador, de TV, monitor, tá bom? E sempre eu vou estar postando aqui o conteúdo para vocês, tá bom? Cada problema que eu resolver eu vou estar postando aí para vocês. E hoje eu vou mostrar, vou apresentar aí essa placa para vocês. Ela já está aqui na bancada, eu vou apresentar aqui quais são os principais defeitos que acontecem, quais são os componentes que queimam, que mais queimam, né? E vou tentar ser breve, né? Eu sei que muita gente que está assistindo já conhece, mas tem outras pessoas que não, né? E aí já vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Bora lá para prática. Com a placa na bancada, né? A placa da nossa análise. E também já vou explicar aqui para vocês na prática os principais componentes aqui que compõem essa fonte aqui de TV, né? De antemão, eu vou logo dizer que as TV, monitores, elas pode ter essa fonte aqui que é interna, é uma fonte interna da TV, ou pode ter aquela outro tipo de fonte que parece fonte de notebook, né? Onde a placa principal ela só tem um plugzinho e aí você conecta na TV e a fonte é externa, tá bom? No caso dessa TV que eu vou fazer o reparo, é essa fonte aqui. Essa fonte aqui é uma fonte interna, fica dentro da TV. Então aqui entra a tomada, né? 220 volts, aqui para minha região é 220 volts. E aqui tem um conjunto de circuito composto por fusível, por varistor, bobinas, a ponte retificadora, né? Os filtros, que são os capacitores eletrolíticos. Tudo isso composto na fonte principal. Essa aqui é a fonte principal, é aonde entra 220 volts. Essa tensão ela é tratada e sai aqui 5 volts, sai para a placa principal e através da placa principal retorna esses 5 volts, né? Fazendo com que essa fonte fique 100% conectada, tá bom? Todos os outros componentes em funcionamento, tá bom? Isso é porque é uma fonte chaveada. Para entender de fonte chaveada, você tem que saber, ter a noção praticamente o que é uma fonte, né? De uma fonte comum, para que serve, como é que é feito, né? Esse circuito, entender. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui, vamos supor que aqui vou aproveitar essa tela aqui. Isso aqui é uma tela de um notebook, né? Antigo, que eu estou usando aqui para mostrar para vocês, exemplificar como é que funciona o funcionamento, na verdade, dessa fonte aqui, tá bom, gente? Então a gente tem na nossa tomada, né? Na nossa tomada a gente tem uma tensão de 127 volts em algumas regiões, né? Ou 220 volts, que é o caso aqui, a região que eu moro, né? Aqui onde eu moro é 220 volts, né? Beleza. Então, o que acontece? Entra 220 volts aqui, então essa tensão ela passa, por exemplo, em uma fonte comum, essa tensão iria passar por uma bobina, né? Um transformador, na verdade.
Que o transformador, vocês sabem que é um conjunto de bobina, que é a bobina maior, a bobina a gente chama que é a primária, né? E aqui sai uma bobina menor, que sai, digamos que entra a 220, alternado, né? Você sabe que alternado é porque hora está em 220, hora tá em zero, né? Hora está em 220, negativo, hora está em zero e assim vai. E sai também alternado 30 volts, 20 volts, dependendo, né, do transformador. No caso aqui eu estou botando aqui esse exemplo é só para mostrar para vocês o funcionamento da fonte, né? E essa fonte, o que que faz essa corrente ser transformada de alternado para uma corrente contínua? A gente chama de ponte de diodo, né? Quem já estudou eletrônica, vocês já viram aí uma ponte de diodo. Uma ponte de diodo que faz com que essa tensão ela caminhe, a corrente elétrica caminhe só em uma direção. Mas por quê? Porque o diodo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse diodo aqui, o sentido dele é só um, entendeu? Então o sentido do diodo é só um, ele vai do anodo para o catodo. Ele nunca passa, por exemplo, tensão do menor para o maior, entendeu? O valor sempre onde tem a maior tensão. Por exemplo, se aqui tem 220 e aqui não tem nada, aqui é zero, então vai daqui para lá. Só um exemplo, né? Aí beleza, voltando aqui. Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem uma corrente alternada, né, dentro do círculo. Aqui é um ciclo desse, a nossa frequência aqui é de 60 Hz, né? 60 Hz, beleza. 60 Hz, deixa eu ver se dá para colocar aqui, beleza. 60 Hz significa que cada 60 vezes por minuto, esse ciclo aqui, existe 220 volts alternado, entendeu? Então, ele vai alternando 220 vezes por minuto, né? Por segundo, na verdade. Então, beleza. Já aqui, fazendo o uso da ponte retificadora, vai vir essa tensão para cá, para essa ponte. Essa ponte tem os diodos aqui, ó, em uma posição estratégica, onde aqui entra a tensão. O diodo, nesse sentido aqui, ele não vai, porque dependendo do posicionamento dele, ele só vai para uma parte, no caso, segue essa tensão, aí passa por uma resistência, vem para cá, segue e sai por esse, entendeu? Então, nesse semiciclo, por exemplo, aqui, ele tem uma tensão aqui de 30 volts, por exemplo, né? Só um exemplo aqui. Já quando é outro sentido negativo aqui, quando passa por essa fonte aqui, essa ponte retificadora, ela segue o mesmo princípio estratégico da forma como os diodos estão, e sai desse outro lado aqui somente o positivo, onde era para sair negativo, né? Passando pela ponte aqui de diodo, utilizando uma estratégia de como eles são colocados aqui, vai sair, ao invés de ser negativo, vai sair positivo novamente. Então, ao invés da corrente sair nessa forma aqui, ó, de uma senoide, ela vai sair mais ou menos assim já, tá bom? Sendo que é só positivo. Mas aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho 30 volts, né? Aqui no pico bem aqui, ó, no pico, eu tenho 30 volts. E aqui, aí eu não vou chegar em zero, mas eu vou chegar quase aqui uns 28 volts. Ela vai cair, né? Se a gente for perceber, se a gente for pegar só a tensão, a gente vai ter, por exemplo, 30 volts e 28 volts, 30 volts, 28 volts, 30 volts e 28 volts. Como é que é feito para ela ficar linear, para ela ficar retinha, já que é uma tensão contínua? Paralelo a esse resistor aqui é colocado um capacitor. Dependendo do tamanho da capacidade desse capacitor aqui, da capacitância dele, você vai ter uma corrente contínua. Por quê? Porque esse capacitor aqui, nesse ponto aqui, ele vai armazenar a tensão, e quando tiver essa baixa aqui, no caso de 28 volts, ele vai liberar a tensão aqui, fazendo com que sempre esteja 30 volts na saída, né?
Então é mais ou menos assim que é o funcionamento dessa fonte comum, né? Quando a gente vem para uma fonte chaveada, vocês percebem que aqui eu falei de um transformador, né? Quando eu falo em uma fonte chaveada, já existe, o transformador ele já fica pequeno, já é menor. Ao invés de ele trabalhar numa frequência de 60 Hz por segundo, ele vai trabalhar aqui numa frequência, por exemplo, de 100 kHz, ou seja, 100 kHz por segundo, entendeu? E isso, para que ele trabalhe nessa frequência aqui, ele tem que precisar de um circuito composto por um PWM, que vai gerar esse pulso aqui, tá bom? E vai enviar novamente para ele, fazendo com que a tensão fique nessa frequência. Então, quanto maior a frequência, menor vai ser o tamanho dele, no caso, né? E aí, esse circuito primário, vocês têm que entender um pouquinho, né, desse diodo, senão eu vou estar falando aqui, vocês não vão saber o que é diodo, se ele tem polaridade ou não, tá bom, gente? Então, o básico para a gente resolver um problema de fonte desse aqui, dessa TV, é a gente conhecer os componentes em primeiro lugar. Porque se você conhece o componente, por exemplo, você sabe que o fusível, quando você alimenta ele de um lado, ele tem que haver essa passagem de tensão do outro lado, então você sabe que ele tá bom, o comportamento dele tá bom. Porque, na verdade, ele é uma resistência aqui, né? Então, se você colocar uma ponta de prova aqui, ó, do multímetro aqui, tá bom? Aqui em um lado, e a ponta de prova para você medir continuidade do multímetro no outro lado, tem que haver essa continuidade, tá bom, gente? Eu vou botar aqui de um lado e de outro aqui, só para a gente ter esse exemplo aqui mostrado, porque eu estou segurando o celular em uma mão e estou tentando fazer isso aqui com a outra mão, né? Vamos ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu olhar com essa mão aqui. Vamos ver aqui. Botar os dois junto aqui. Pronto. Então, ó. Agora sim, ó. Ó. Viu? Então, aqui tem que haver continuidade. Você conhecendo cada componente, você vai saber medir ele certinho aqui, ó. Na placa. Então, entra a tensão aqui. Essa tensão... Para que serve esse multímetro aqui, ó? O multímetro não. Para que serve esse teste que eu fiz no multímetro, para saber justamente que está passando tensão de um lado para o outro desse fusível. Ele não tá partido, tá bom, gente? Então entra a tensão aqui, mas para que serve esse fusível, gente? Ele serve nada mais nada menos para ele partir mesmo quando houver uma corrente maior do que o que ele suporta. Por exemplo, se esse fusível é de 10 amperes e a corrente entrar por ele for maior, ele vai partir para que proteja todo esse circuito aqui da placa, tá bom, gente? Então ele rompe para que esse circuito aqui seja protegido, tá? Então a mesma coisa é os varistor, a mesma coisa é o varistor. Só que o varistor, esse aqui é corrente, o varistor é tensão. Se aqui é 220 volts e, por exemplo, houver um pico de energia para 250, por exemplo, esse varistor aqui, ele não suporta, então ele queima. Mesma coisa para proteger aqui a placa. Então, existe aqui circuito de proteção da placa que vão queimar mesmo para proteger a própria placa, tá bom? Fora o circuito de proteção, tem a ponte de diodo que eu expliquei, tá bom? Essa ponte de diodo, ela vai fazer nada mais, nada menos do que retificar essa tensão que está entrando. Essa corrente, na verdade, né? A corrente entra uma tensão aqui de 220 alternado, a corrente é alternada e, por exemplo, vai sair aqui, só um exemplo, vai sair 220 contínuo aqui. Aí vai existir um tratamento pelo filtro aqui, fazendo com que essa tensão não baixe, né? Vai vir aqui para o mini transformador, né? Que a gente chama de um outro nome aqui. E ele trabalha em conjunto com PWM,
tá bom? Essa parte bem aqui, porque essa parte aqui eu vou precisar explicar em um outro vídeo para vocês. Eu estou explicando que essa fonte é a fonte primária, né? É a fonte que recebe essa alimentação. Porém, todos esses outros componentes aqui, a maioria só vai receber a alimentação quando houver um retorno lá da placa principal dos 5 volts que é enviado aqui quando a placa está em stand-by. Em outras palavras, você ligou essa placa aqui na tomada, ela vai continuar desligada aqui, os componentes não vai ter passagem de tensão, somente a de stand-by de 5 volts aqui, tá bom, gente? Essa de 5 volts é justamente, vai para a placa principal e de lá retorna, fazendo com que ligue essa placa, tá bom? Através do power lá da TV ou do controle remoto, na hora que você liga, dá um start lá, volta essa tensão e aí chaveia alguns circuitos aqui e essa fonte funciona 100%, tá bom? Isso eu vou fazer num outro teste, porque isso aqui não dá para eu fazer por conta desses eletrolíticos que eu ainda vou trocar. Não sei se dá para vocês perceber, mas eles estão estourados, tá bom? Eu vou estar trocando esses aqui, tá? Isso aqui eu já vi visual, então só visual eu vi isso aqui, ó, tá bom? Porque tem coisas que você não vai perceber aqui só olhando, você vai fazer os testes. E aí cada teste que eu for fazendo nessa placa, eu vou fazer um vídeo e vou colocar no canal, tá bom, gente? Então se gostou aí, já segue, já deixa aquele like, tá bom? Para ajudar aí o canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.